Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 14 de dezembro de 2019. Ótimo sabadão para vocês, viagem com cuidado, tá bom? Pessoal, na descrição do vídeo tá o link da matéria e você que curte o nosso canal, quer dar aquele apoio, quer dar aquela força pra gente, dá uma olhadinha lá, tem conta bancária a qualquer valor. Se você não puder ou não quiser, assiste o vídeo que tá valendo do mesmo jeito. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos falar aqui da herança petista deixada para nós brasileiros. Pois é, parece que mesmo depois que o PT sai do poder, ainda continuam vindo as desgraças daquela turma. E nós vamos falar aqui de duas matérias interessantes, uma relacionada ao governo PT e uma relacionada ao governo Bolsonaro. E aí você vai comparar a diferença das duas e ver qual dos dois governos se preocupa realmente com o Brasil. Vamos falar aqui do calote que Cuba vai nos dar e vamos falar aqui das conquistas de pagamento que o governo Bolsonaro tem conseguido. Então, duas matérias interessantes. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações, vamos à matéria. Olha só isso aqui, gente. Começa por essa daqui. Angola antecipa pagamento de dívida a governo brasileiro. Presta atenção nessa daqui para nós compararmos com a outra, tá? Governo angolano, isso aqui é do dia 6. Eu peguei essa matéria hoje, porque a matéria de Cuba saiu ontem. Aí eu quis comparar as duas coisas, né? Então, ó, vamos falar primeiro da Angola, que também tem a ver com o governo petista, porém, atuações diferentes. Olha só. Com 5 anos de antecedência, o governo de Angola pagou integralmente os 589 milhões de dólares da dívida que ainda tinha com o governo brasileiro. De 2005 a 2017, o país africano contraiu financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e com o Tesouro Nacional, que chegaram a somar 5 bilhões de dólares em anos recentes. Em nota, o Ministério da Economia informou que o saldo devedor foi integralmente quitado na última terça-feira, 13 de dezembro. Ao todo, Brasil e Angola assinaram 6 memorandos de entendimento para financiar exportações brasileiras. Em troca, o governo angolano dava os recursos de petróleo como contra-garantias do governo PT. Por meio da linha de crédito e financiamento de máquinas e equipamentos, FINAME, o BNDES financiou 84 operações em Angola, que somaram 4,4 bilhões de dólares. Os financiamentos foram garantidos pela União, garantidos pela União, nosso dinheirinho, viu? Por meio do seguro de crédito à exportação, que seria acionado caso o país africano não conseguisse pagar a dívida. Em outras palavras, se ele não pagasse a dívida, quem pagávamos era nós. O Tesouro Nacional destinou 628,5 milhões de dólares da linha do Programa de Financiamento às Exportações, PROES, para 37 operações em Angola. Operado pelo Banco do Brasil, o PROES permite que o exportador brasileiro receba à vista o valor da venda externa, enquanto o importador paga a compra num prazo maior. O saldo devedor quitado pelo governo angolano chega a 581 milhões de dólares para as operações do BNDES e a 8,3 milhões de dólares para as operações do PROES. A dívida só venceria em 2024. Bom, tá aqui a primeira parte, né? Agora vamos para a segunda, né? Agora vamos o presente que nós ganhamos de Cuba. Olha a diferença aqui. Vamos lá? O presente de Natal do PT para o Brasil. Cuba deve dar calote de 2, olha só isso aqui, gente. Presta atenção nesses valores. Aqui, ó. Cuba deve dar calote de 2,3 bilhões de reais no BNDES. PT vai pagar essa conta? Não. Segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, Cuba deve dar um calote de 561 milhões de dólares. Convertido para reais, dá 2,3 bilhões de reais no BNDES. Dá 2,3 bilhões de reais convertido para reais.
O valor seria referente a uns 566 milhões emprestados à ditadura cubana, emprestados para a construção do Porto de Mariel durante os governos petistas. Deixa eu pular isso aqui rapidinho. Mais um pouquinho. Aqui. A declaração foi feita durante a já tradicional live de quinta-feira do presidente da República em suas redes sociais. Bom, tá aqui a matéria, né? Nós devemos aí ganhar um calote dos mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais de Cuba. Esse é o presente de Cuba, do PT para nós. Isso aqui são operações feitas lá em 2013, 2014, não sei se vocês estão lembrados, né? Foi quando o Lula deu um pulinho lá em Cuba, e aí ele olhou, viu bonitinho lá, viu umas estradinhas meio estragadas, falou, cara, vamos pegar o dinheiro público, mão de obra do Brasil, vamos reconstruir isso aqui em Cuba. Aí quando o Marcelo Odebrecht chegou lá, o Marcelo Odebrecht falou assim, cara, é melhor nós fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, vamos deixar fazer isso aqui depois. Vamos fazer um porto aqui em Cuba, né? E aí com os lucros a gente depois faz essa parte aqui. Resultado, tá aqui o calote. Eles criticaram, disseram, não, porque foi culpa do governo Bolsonaro que foi lá e acabou com os mais médicos. Primeiro que Bolsonaro não acabou com os mais médicos, né? Segundo, que essa conta tá sem pagar desde o tempo do governo Dilma, né? Então não é culpa de Bolsonaro nós estarmos levando um calote de há muitos e muitos anos, né? Esse calote aqui, ó, adeus Amélia. Agora, por que eu trouxe a outra matéria? A outra matéria mostra o compromisso de quem trabalha para o crescimento e o progresso do país, né? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome do país. Angola, né? Angola é aquele país em que a Odebrecht também, ó, envolvida na filantropia. O risco país da Angola era alto, mas o governo brasileiro, na gestão PT, fez uma maracutaia, enrolou para lá, manipulou alguns números e o risco país ficou baixo, de maneira que eles emprestaram dinheiro acima do que poderiam emprestar, né? Bom, resultado nessa história toda. As garantias estavam, caso eles não pagassem, seríamos nós quem pagaríamos essa conta. É o que vai acontecer com a questão do BNDES ou com a questão de Cuba. A diferença é que Angola resolveu pagar, né, antecipadamente esse dinheiro, adiantou o restante que faltava, quitou a dívida com o Brasil, né, e isso é bom, isso demonstra que há uma política econômica do governo Bolsonaro influenciando os países que nos devem e países que não querem ficar presos, né, à retórica esquerdista, né? Para vocês terem uma ideia, foi sobre essa questão aqui que Lula está sendo réu e Dilma foi lá como testemunha dizer para eles que achava errado, né, a criminalização de emprestar dinheiro para outros países vizinhos. Ou seja, ela achava normal você pegar o dinheiro brasileiro e emprestar para os outros e colocar como garantias o nosso próprio tesouro, os nossos próprios órgãos para pagar, né, a conta caso o país lá não conseguisse quitar a dívida, né? Segundo ela, o dinheiro brasileiro dá em árvore. Deveria emprestar para todo mundo, principalmente para as ditaduras ao nosso redor, né? Então, vejam a diferença. O país cubano é um país voltado com o viés ideológico. Os caras nunca vão pagar essa dívida porque eles perderam a mamata. Além desse prejuízo de 2 milhões de dólares que nós vamos tomar, 2 bilhões de reais, perdão, que nós vamos tomar de Cuba, você pode somar aí os 5 bilhões do mais médicos que eles levaram, que não eram para os médicos, era para o governo cubano. Então você tem um total aí de cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais que foram financiados para Cuba, do meu dinheiro, do seu dinheiro. Esse é o governo petista,
que muitos ainda insistem em defender, né? Eu olho comentários aí de algumas pessoas e eu fico triste, porque parece que as pessoas estão com a venda nos olhos. Parece que não estão enxergando, né? Ou vivem da retórica que assistem na Globes, ou leem em jornais de esquerda, coisa do tipo, ou ouve sindicalistas gritando num palanque, não sei, né? Mas os fatos estão aqui, só não enxerga quem não quer. Países estão se preocupando em acertar as contas com o Brasil. Contas essas adquiridas com o tempo do governo PT. Qual é a preocupação deles, gente? Eu vou explicar para vocês. Na época do governo PT, funcionava assim. O PT emprestava dinheiro como Cuba e Venezuela, que não vamos ver a conta do dinheiro que foi investido em Venezuela. Não, pode esquecer. Cuba também. O que esses caras faziam? O PT emprestava, depois o país dava uma Johnson sem braço e nós pagávamos a conta e ficava por isso mesmo. Nós temos aí um exemplo bem claro de duas refinarias da Petrobras lá na Bolívia. O que aconteceu? O Brasil construiu 2 refinarias lá na Bolívia. E aí o Evo Morales não teve o que fazer, foi lá e invadiu tudo, tomou conta, foi na televisão lá dele, na estatal dele, e começou a zombar do Brasil. 2006, gente, 2006. Quem era que estava no governo? Aí o Lula chamou o exército e falou, vamos entrar de sola lá? Morreu o assunto. Bolívia ficou com as 2 refinarias que custaram milhões de dólares dos nossos cofres e agora são bolivianas. Entendeu como é que funciona o governo petista? Assim, eles constroem alguma coisa lá e depois dão. Eles emprestam dinheiro e depois esquecem que emprestaram. Pra vocês terem uma ideia, o Mais Médicos, 500 bilhões, os 5 bilhões de reais que foram para o Mais Médicos, pagava a conta do Porto de Mariel. Ainda que eles pagassem o Porto de Mariel, na verdade eles estariam pagando o Porto de Mariel com o nosso dinheiro, em outras, né? Ou seja, fazendo o povo de besta. O PT criou um programa dizendo assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, o posto vai, ó, 500 milhões de dólares, dá aí, né, 500 milhões de dólares, vamos fazer o seguinte, isso dá o quê? Hoje dá, vamos colocar como se fosse na moeda de hoje, 500 milhões de dólares, vai dar 2 bilhões e 300 de reais, a gente faz o seguinte, vamos criar o projeto, o Mais Médicos, aí nós vamos mandar esse dinheiro para vocês de 5 bilhões, não tem problema, vocês pegam 2 bilhões e 300 e nos devolvem, e aí diz que vocês pagaram, tá beleza. Um engana trouxa. Foi isso que o PT fez com o brasileiro, enganou o brasileiro o máximo que pôde. E tem gente defendendo ainda. Mas tá aí, gente. Compare e veja a diferença. Governo brasileiro recuperando. Fazendo aliança. Agora, por que Cadê o nome do país aqui que eu esqueci? Por que Angola antecipou o pagamento? Porque Angola sabe que precisa do Brasil. E sabe que o governo brasileiro de hoje não é aquele governo besta que tem tudo na palma da mão vai dar tudo na palminha da mão deles, não. A diferença tá aí. Acabou a molezinha. Por isso que os caras estão se preocupando em antecipar. Antes estava tudo na mão deles. Agora não. Agora chegou alguém que valoriza o dinheiro público. Canal Brasil Notícias, gente. Foi.